dia para vocês, bom sábado. É um prazer receber vocês aqui e é um prazer receber você aí na sua casa também. A gente está começando mais um sábado e como vocês sabem que quando eu venho fazer a apresentação tem algumas coisas importantes, né? Quando eu venho fazer a abertura tem algumas coisas importantes e a principal delas é a apresentação de bebê, né? Mas antes disso eu quero convidar vocês todos a nos seguirem nas redes sociais e falar para vocês também que se vocês quiserem contribuir com os dízimos e as ofertas, o Pix está aparecendo aqui em cima e está aparecendo na tela, na sua tela, aí na sua casa, tá bom? E hoje a gente tem um bebê muito especial para apresentar para vocês, o João. Olha só que bonitão, que olhos lindos. João, filho da Amanda e do Davi. Essa gracinha linda aqui, que gosta de participar da comunidade. E uma criança, como vocês sabem, uma criança ela carrega duas características principais que nos fazem lembrar das coisas de Deus. A primeira delas é a fragilidade, né? Uma criança depende integralmente dos seus pais para sobreviver, dos cuidadores para sobreviver. O João depende muito da Amanda e do Davi, do carinho, do amor, da comida, da proteção. E tem um outro detalhe importante também. Uma criança traz para a gente esperança. Traz para a gente esperança de que as coisas vão mudar. De que as coisas que são pequenas podem crescer. De que as coisas podem ser transformadas. E toda vez que a gente apresenta uma criança aqui, a gente lembra isso, que nós todos somos frágeis diante de Deus. E que nós todos também carregamos essa esperança de que, através de nós, com a ação do Espírito Santo, as coisas podem mudar, podem melhorar, podem ser transformadas. Que o João seja esse agente de transformação na vida de vocês e na vida da nossa comunidade também. Vamos orar? Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, porque uma nova vida nos lembra da fragilidade que todos nós temos, das incertezas que todos nós vivemos, mas ao mesmo tempo também nos lembra da esperança que todos nós desfrutamos, de que o teu cuidado, o teu amor e o teu carinho vão nos guiar sempre. Muito obrigado pela vida do João. Muito obrigado porque o Senhor o trouxe a esse mundo. Que teu Espírito possa acompanhá-lo sempre, possa guiar os passos dele, possa conduzi-lo e que ele seja um agente de esperança, um agente de transformação. Que o Senhor derrame sabedoria, paciência, tranquilidade e muito amor sobre o Davi e a Amanda. Que eles sejam modelos de ti. Que eles sejam a tua imagem, a tua semelhança para o pequeno João. Que nós outros como comunidade possamos estar também à disposição para ajudá-los na criação do João. Nós entregamos o João e a família dele em tuas mãos, na certeza de que o Senhor estará sempre com eles. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o João. A palavra de Deus diz que nós jamais estamos sozinhos no mundo. Que aonde nós estivermos, Ele está com a gente. E que nós não vamos caminhar nesse mundo perdidos. Aí, vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Para dizer que nós não estamos sós. Que onde nós estamos, Ele está também. Vamos com a gente, vamos lá. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei que pisarás. Quero ver você. E as pessoas que eu tocar, com
glória daquele que é digno. Digno e que reina sobre essa igreja, reina sobre essa cidade, reina sobre essa terra. Que toda boca, que todo joelho se dobre e reconheça a soberania dele e a majestade do Cordeiro que foi morto. E foi morto não somente no tempo e na história, mas antes da fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância novamente. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Senhor é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Ouça, Senhor, é a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Assim, porque o nome de Cristo tem poder. Maravilhado, Extasiado, o nome dele tem poder. eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Jesus, teu nome é força, É fôlego de vida, misteriosa água viva.
criação que canta louvor ao teu nome. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Senhor é tudo, és tudo para mim. A gente tem pedido para Deus todo sábado para Ele derrubar a nossa glória no chão e fazer sobre nós uma canção nova, porque nós somos pessoas complicadas. O ser humano é complicado. O ser humano, tudo de bom que ele faz, ele quer a glória para si. É o natural, é da nossa natureza isso. Mas nessa igreja, nesse lugar, a gente tem pedido a Deus para que Ele devolva ao pó da terra não somente o nosso corpo, que um dia será morto e será devolvido ao pó da terra, mas que Ele devolva também o nosso orgulho, que os nossos nomes não sejam lembrados, mas que as obras que Deus fez através de nós sejam essas exaltadas em tudo que fizermos. Nós andamos muito cansados, somos viajantes muito cansados e pedimos a Deus todos os dias para Ele renovar a gente. Se você chegou aqui cansado de andar, que ainda sente que não tem um lar para você, quero dizer para você que existe um lugar para você. Somos viajantes, cansados de andar. Carregando o fardo da falta de um lar. Que possamos ouvir Tua voz, Senhor. Que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o Teu trono em nossa canção. Somos ossos secos num vale no chão. Aguardando o sopro da recriação. Que ouça, Senhor, que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações. Aleluia.
possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória. Ouça, Senhor. Em nossa canção, que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Deus, que é nosso Pai, também nossa Mãe, queremos te pedir hoje de uma maneira toda especial que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações, especialmente naqueles corações dos quais nós não esperamos, porque assim poderíamos ter visões de ti que até aqui não tenhamos tido ainda. Esteja conosco, dá-nos o teu Espírito, te pedimos em teu nome. Amém. Pulou fio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia dizer bom dia para minha mãe, mas ela não está aqui hoje. Logo hoje que eu vim com tênis branco, vou mostrar para ela. Ela não está aqui. Bom dia para você que está em casa, seja lá que hora for que você estiver assistindo isso, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no carro, em casa, na cozinha, no banheiro, seja lá onde for. Que Deus esteja com você também. Obrigado por estar aqui. E obrigado a você por estar aqui conosco, por estar conosco na nossa comunidade. Deixa eu me certificar de que está tudo funcionando direitinho, que eu estou plugado e que eu tenho... Ok, muito bem. Nós estamos na série Visões de Deus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse de uma perspectiva diferente, de um ângulo diferente. São várias visões diferentes e hoje nós queremos falar do Apocalipse, mas com foco numa mensagem simples. E é isso. Bom, enfim, Apocalipse 1, no verso 1, vamos ver o que diz lá, é logo na abertura do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo. Mensagem do Apocalipse. Então, é a mensagem que Deus deu a Jesus, e Jesus deu ao anjo, e o anjo a João, e João, então, passou para nós. O Apocalipse deu a nós uma mensagem em relação ao futuro. Mas é interessante porque quando nós olhamos, a gente fica pensando, o futuro de quem? É o futuro de João ou é o nosso futuro? São as visões que o profeta tinha de Deus. A gente vai à Bíblia buscando visões de Deus. São visões as mais diversas, são visões simples, são visões complexas, são visões claras, diretas, e às vezes são intrincadas, são cheias de símbolos, cheias de mensagens subentendidas, algumas coisas que a gente não consegue entender claramente. São visões fáceis e visões difíceis. E eu queria dizer que o Apocalipse não é exatamente a visão mais fácil e a visão mais simples. Se a gente olhar para o contexto, o que é que acontece ali? A gente vê João na ilha de Patmos, João, discípulo amado, está preso na ilha de Patmos. O contexto político geral é que Roma domina o mundo. Jesus já havia morrido já fazia tempo. João é o discípulo mais novo de todos e é o último a morrer. Ele está preso ali numa circunstância muito complicada. Roma domina o mundo com mão de ferro. Então, a linguagem que se usa não é uma linguagem direta, não é uma linguagem clara, porque falar mal do império não era seguro. Então, se desenvolve toda uma linguagem complexa para falar do império. E a linguagem que João usa, a linguagem que a gente hoje chama de apocalíptica, ou então é uma linguagem que também a gente chama em teologia de escatológica, é uma linguagem
cheia de símbolos. E era uma linguagem comum. Naqueles dias, os cristãos, principalmente aqueles que estudavam, eles conheciam aquela linguagem, mas é uma linguagem que não é comum para nós hoje. É interessante que é uma linguagem comum e tem alguns elementos em comum com as outras visões que nós já estudamos durante essa série. Visão de Ezequiel, de Isaías, de Daniel. Em suma, a visão mostra que Deus está no trono e que Deus está no controle. No Apocalipse está tudo caindo aos pedaços. O mundo está realmente em uma condição caótica, mas mostra Deus sentado no trono, Deus está no controle. A mensagem é que Deus está no comando da história. Existe um contraste aqui entre o Apocalipse e o Evangelho de João. Porque enquanto o Apocalipse é difícil de enxergar, é difícil de ver, o Evangelho de João é muito simples. Muito, muito simples. No Evangelho de João você consegue ler com apenas 200 palavras em grego. É assim que ele foi escrito. Então, por um lado, se João termina o seu trabalho escrevendo o Apocalipse com uma linguagem muito complicada, ele começou o seu trabalho escrevendo o seu Evangelho com uma linguagem muito simples, muito fácil de entender. Enquanto o Apocalipse apresenta as profecias e símbolos do futuro, João apresenta a história que já se passou, a história de um Jesus que já veio. E a mensagem é direta, é clara. Na verdade, a mensagem do Evangelho é simples. Às vezes a gente complica muito. E essa questão, e quando a gente entra em questões de profecia, muitas vezes a gente se debruça sobre isso e torna as coisas muito mais complicadas do que elas na realidade são. Pense o seguinte, pense no seguinte cenário. Você sai daqui e na sua saída, quando você chega à rua, ali na frente do shopping, alguém acabou de ser atropelado e essa pessoa cai aos seus pés. Você percebe que a pessoa está nos últimos momentos de vida. O que você diz para essa pessoa? Vamos pensar que é uma pessoa que acredita em Deus e a pessoa olha para você e diz assim, eu estou com medo. Será que Deus me aceita? O que é que você vai dizer para ela? Aguenta aí, não morre ainda. Sabe dos 666? Sabe a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra? Não morra ainda, vou te explicar umas cadeias proféticas. Vou te explicar umas coisas que você precisa fazer antes de morrer. Tem lógica? O que é que você vai dizer para essa pessoa? Qual que é o cerne? Qual que é a coisa mais importante que existe na mensagem do cristianismo, na mensagem do Evangelho? Não é justamente o que João escreveu em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Simples assim. Essa é a mensagem. É isso que a gente diz. A gente não vai falar do que é complexo. Sabe que é interessante porque eu faço trabalho pastoral e também faço trabalho como psicoterapeuta. E na psicoterapia eu atendo muita gente que vem de contextos religiosos e tem gente com depressão, gente com ansiedade, gente com muito medo, gente com traumas, com inseguranças tremendas. E conforme a gente começa a trabalhar com a maioria dessas pessoas, a gente descobre que tem um fundo de religiosidade muito forte aí. Coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser exploradas, porque vem de uma religião mal compreendida. É gente que passa a vida toda na igreja e que ainda não compreende que é amado por Deus. Isso é tão comum. A gente entra em qualquer igreja e pergunta quantas pessoas aqui acreditam que são salvos pela graça. Aqui hoje umas 2 ou 3 pessoas vão responder a mão, porque esse é o padrão. Vão levantar a mão, porque esse é o padrão na maioria dos lugares. A gente passa a vida na igreja, mas a gente realmente não acredita na relação com Deus. A visão do Apocalipse, os símbolos do Apocalipse, com besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, chifre, o chifre que sai do chifre, e números, e símbolos, e cores, e fogo que desce do céu, e fogo que sobe da terra. Enfim, é uma linguagem que alimenta a paranoia de muita gente, que alimenta o medo de muita gente por experiências erradas. Porque muitas vezes, tanto o livro do Apocalipse, quanto outras profecias, quanto a Bíblia toda, tem sido usada para manipular as pessoas, para criar um comportamento que, na verdade, não é a intenção. Que, na verdade, não se traduz numa religião verdadeira.
Gente, é interessante, as pessoas usam cálculos, e usam gráficos, e usam tabelas, e usam recortes de jornal, e usam inúmeros exemplos para mostrar que a gente está no fim, ou que a gente está no fim do fim, ou que a gente está no pré-fim, ou que a gente está no pós-fim, ou que tem alguma coisa que ver com o fim, mas a gente quer provar. Muitas vezes, a gente quer pegar esses cálculos proféticos para provar. Provar o quê? Provar que a minha fé é verdadeira. A gente quer mostrar para as pessoas que aquilo que a gente acredita é concreto. E está aqui, olha todos esses gráficos, olha essas contas que eu fiz, elas são hiper elaboradas. Olha o castelo que se construiu em cima disso. E a gente quer mostrar que a mensagem é verdadeira, que aquilo que a gente crê tem toda a sustentação. Olha para os cálculos que a gente fez. Você precisa de um mestrado, um MBA para poder entender aquilo tudo. Mas o Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é que Deus se importa com você. Sabe que a fé tem que ver com uma decisão. A fé tem que ver com a decisão da gente viver sem provas. Da gente ser honesto em relação à religiosidade. A gente ser honesto em relação à espiritualidade. A gente não vai conseguir provar a fé. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que a gente não vai encontrar respostas concretas. Se você está indo à igreja procurando respostas concretas e definitivas para perguntas existenciais, você está buscando no lugar errado. Na verdade, eu não creio que você vai encontrar em outro lugar, mas na igreja com certeza não. A gente precisa ser honesto e transparente em relação a isso. A fé tem que ver com não ter respostas precisas e viver com isso, porque a gente não vai encontrar. Em aconselhamento pastoral, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Tem uma moça com quem eu tenho conversado, que está do outro lado do mundo, num país extremamente conservador, na verdade, um país opressor. E é uma moça que está numa crise enorme, está vivendo uma situação muito complicada, com vários níveis de dificuldades. E essa semana ela falou para mim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu não estou legal, as coisas não estão bem. E eu fico me perguntando, por que é que minha vida é tão difícil? Porque às vezes eu olho ao redor, parece que a vida das outras pessoas é tão fácil e as coisas estão caminhando tão bem, e para mim está tudo uma tragédia. É tudo muito difícil, tudo muito complicado. Eu não sou uma boa pessoa. Por que é tão difícil? Por que algumas pessoas têm tantos níveis de dificuldades com as quais essas pessoas têm que viver? Ela falou, Marcos, por que isso está acontecendo comigo? Eu falei, putz, e agora? O que eu vou dizer para essa menina? Pensei. Sabe que tem uma diferença quando a gente faz aconselhamento pastoral do que quando a gente faz psicoterapia, porque tem coisas que no aconselhamento pastoral é mais livre, a gente consegue compartilhar. Mas é sempre estratégico. Seja lá o que a gente compartilhar, vai ser sempre com um objetivo específico. E eu falei, eu não tenho a resposta. E é isso que eu vou dizer para ela. Eu não sei. Eu não sei por que isso está acontecendo com você. Na verdade, tem uma série de coisas na vida que a gente nunca sabe. Eu falei para ela, quando eu tinha 10 anos, meu pai morreu numa situação trágica, numa situação muito complicada. Desde então, e durante uns 30 anos da minha vida, eu sou velho, eu perguntei para ela, eu perguntei para Deus, por quê? Por que isso aconteceu? E quando eu perguntei para Deus por que isso aconteceu, Deus disse, eu estou aqui. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei por que isso aconteceu. Eu estou aqui. E com o passar dos anos, na verdade, das décadas, eu continuei perguntando por quê. E Deus disse, eu estou aqui. Antes de eu terminar de perguntar o porquê, Deus já estava dizendo, eu estou aqui. Deus nunca me respondeu por quê, mas Deus sempre esteve aqui. Sabe, a gente, às vezes, vive uma religião, uma espiritualidade que a gente quer provar para os outros. E tem muita coisa na fé que não dá para ser provado. A maioria das coisas na fé não dá para ser provado. Na verdade, a experiência de fé da gente é uma coisa nossa. Se você for explicar em detalhes para os outros, não faz sentido. Porque é a tua experiência com Deus. E não se aplica 100% na vida dos outros. É uma decisão. É uma decisão.
Teve um momento-chave na minha vida que vários amigos próximos a mim se tornaram agnósticos ou ateus. E na conversa com eles, a decisão deles fazia sentido. Porque as pessoas diziam, não acredito, não tem lógica isso. De fato, não tem lógica. Porque não tem uma fórmula para explicar Deus. Não tem uma fórmula para explicar espiritualidade. E foi um momento para mim que, enquanto alguns amigos, de uma maneira lógica e racional, e que fazia sentido para eles, decidiram não acreditar mais, foi um momento para mim que eu disse, não tem lógica, não tem como explicar, e eu decido continuar crendo. É isso que faz sentido para mim. Isso não me torna melhor que eles, não me torna pior que eles. É simplesmente a minha decisão. Para mim, eu creio que faz mais sentido continuar vivendo com Deus do que sem Ele. Para mim, é melhor continuar vivendo com Deus do que sem Ele. Porque a resposta de Deus para mim, e eu interpretei isso de várias maneiras diferentes, é: eu estou aqui, eu estou do seu lado. Tem dois autores americanos, Tony Campolo e Shane Claiborne, eles criaram um movimento cristão chamado o Movimento das Letras Vermelhas, a Revolução das Letras Vermelhas, que é baseado em algumas versões. Você já deve ter visto algumas versões da Bíblia, onde as palavras de Jesus estão em vermelho. É baseado nisso, é baseado no fato de que as palavras de Jesus estão em vermelho e que esse deve ser o foco da vida da gente, aquelas palavras em vermelho. Então, eles criaram um movimento que chamava Revolução das Letras Vermelhas. E eles fazendo um comentário sobre Apocalipse, eles diziam que a história do Apocalipse não é um regresso ao Jardim do Éden. Nós não estamos voltando ao Jardim do Éden. É o encontro do jardim com a cidade. Eles dizem que a história da salvação ela começa no jardim e termina na cidade. E que nessa cidade as portas nunca se fecham. Nessa cidade sempre há acesso a Deus. Nessa cidade não há imigrantes indocumentados. E um detalhe interessante é que nessa cidade não há templo, não tem igreja, porque Deus vive com a gente. Deus se move, Deus se movimenta entre nós. Essa é a cidade. Tem uma outra autora americana tremenda, o nome dela é Diana Butler Bass, já escreveu 11 livros, ela é super respeitada, ela é renomada, faz palestras em todos os lugares e é uma especialista em religiosidade e espiritualidade, especialmente quando se cruza com cultura e política. Ela escreveu um livro que se chama Grounded, é um dos principais livros dela. E ela fala algo parecido. Ela diz que o Apocalipse não é a fuga para o céu, não é a gente sair correndo, largar tudo aqui e ir embora. É a história oposta, é a história de que o céu vem até a gente. É o céu estando aqui. É a sagrada restauração, ela diz. Apocalipse 21:3 diz que a casa de Deus está entre nós. Deus vive aqui, Deus vive conosco. Ela cunha um termo chamado de cosmopolitismo sagrado. É a sacracidade, é a presença de Deus na cidade. É interessante porque alguns de nós crescemos ouvindo que a cidade é do diabo, na cidade só tem coisa ruim. E na verdade, é uma proposta oposta. É uma proposta que diz que na cidade Deus está presente. E Deus tem um movimento, uma ideia para a cidade. Tanto é que na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém em si é uma cidade. Tem que ver com as conexões que a gente tem. Conexões que a gente tem com Deus e conexões que a gente tem com o próximo, com o outro. Ela fala, é bem interessante isso, porque ela fala de um movimento gigante, ela fala de números e estatísticas. Ela aponta para números e estatísticas. Um movimento enorme de pessoas que estão saindo de denominações religiosas na busca a Deus. Não é que estão se apostatando, estão abandonando a Deus, abandonando a fé, não é isso. São pessoas que dizem assim, isso aqui foi bom para mim, serviu durante bastante tempo, hoje não faz mais sentido, eu preciso de mais, eu preciso de algo diferente. É um volume imenso de gente que está abandonando a religião tradicional, que serviu durante algum tempo e hoje para essas pessoas não serve mais. Não é a ideia, e ela fala, a ideia não é formar uma igreja mundial. A ideia tem que ver com o fato da gente continuar respeitando as individualidades, continuar respeitando a fé de cada um, continuar respeitando as outras pessoas estão, aonde as outras pessoas estão, mas continuar se respeitando. Por um lado, e por outro lado também celebrando aquilo que nós, como seres humanos, temos em comum. Então são esses dois pontos, e mais também o ponto da gente continuar nessa busca a Deus,
que nunca vai terminar, mas que continua crescendo. Cosmopolitismo sagrado, ela diz. É interessante que o Apocalipse ele descreve a diversidade. A gente não está acostumado a ver isso, mas o Apocalipse fala sobre a diversidade. Nações, povos e línguas é um termo que aparece em 7 versos, Apocalipse 5, 7, 10, 11, 13, 14 e 17. Nações, povos e línguas. Como é que João, na sua visão, estava olhando para isso e estava percebendo ali que havia pluralidade, que havia diferença? Na visão. É porque as pessoas não foram uniformizadas. O fato delas estarem diante de Deus não fez com que todo mundo parecesse a mesma coisa. Não transformou todo mundo numa cópia um do outro. A individualidade, a personalidade, as características individuais de cada grupo e de cada pessoa foram mantidos. Por isso, na visão de João, ele olha e ele vê povos, gente diferente. A chave para Diana Bess nessa busca da igreja aconteceu no dia 11 de setembro de 2011. 11 de setembro de 2011 era o aniversário de 10 anos do 11 de setembro original, quando os Estados Unidos foram atacados por terroristas, as torres vieram abaixo, o Pentágono foi atacado, aquele caos enorme. Se você já estava por aqui, como eu, e se lembra onde você estava. A Diana Bess, ela vive na cidade de Alexandria, na Virgínia, e ela é muito renomada. Então, ela foi chamada para pregar na igreja de St. Paul naquele dia e falar da sua experiência. Tinha um outro pregador lá, era um cara que tinha trabalhado para a Casa Branca e estava na Casa Branca em 11 de setembro de 2001. E ele foi chamado para falar da sua experiência e o que aconteceu e como que as coisas se desenvolveram ali, enfim. E ele foi, contou do que ele passou, falou da reação de várias outras pessoas famosas, mas ele continuou falando e ele entrou num viés assim de defender a guerra do Iraque. E ela se incomodou muito com aquilo. E ela olhou ao redor e falou, será que não tem mais alguém incomodado com isso? E ela não percebeu nenhuma reação, mas ela se conteve. E ela diz, eu consegui me conter até o momento em que ele falou das mortes. Porque ele falou das 4.000 mortes que aconteceram. Ele falou, 4.000? Ela pensou, 4.000? De onde que ele tirou esse número de 4.000? Porque de 11 de setembro de 2001 até 2011, que é quando eles estavam ali, milhares de pessoas haviam morrido, dezenas de milhares de pessoas haviam morrido. Pessoas civis, afeganistãos, iraquianos, pessoas árabes, gente das pessoas mais diversas. Mas conforme esse homem falava, ela se deu conta que ele estava contando somente os soldados americanos. Era só a patota dele, era só o grupo dele. E ela disse, se a igreja não serve, se a igreja não é um lugar que sirva para a gente chorar a morte de todas as pessoas, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente não pode chorar a morte de quem está certo, de quem está errado, de quem é preto, de quem é branco, de quem está de um lado, de quem está do outro, de quem é inimigo, de quem não é, de quem é culpado, de quem é inocente, o que a gente está fazendo aqui? Ela falou que ela deu uma escorregada no banco e saiu, sentou nos degraus na frente da igreja, ficou ali esperando a raiva se acalmar, e a frustração também, a tristeza. E aconteceu um negócio muito interessante, porque ali na frente da igreja, ela viu que em frente à igreja tinha a King Street, é uma rua longa, bem longa, e estava tendo um festival lá. 10 blocos da rua, uma vez por ano, são 10 quadras, são fechadas para um festival que se chama Art Walk Festival. E a rua estava cheia de galerias e de tendas. Então, imagine, todo tipo de artesãos, todo tipo de gente artística estava presente naquele lugar. Eram pintores, tecelões, eram escultores, cantores, enfim, produtores rurais, e estava todo mundo ali junto naquele dia. E ela sentou, e ela foi até lá próximo, sentou numa esquina, ficou olhando, e ela disse que todos os seus sentidos foram cativados por tudo aquilo que ela via.
as pessoas mais diversas, o cheiro da comida, até me lembrou do sermão do Edson aqui outro dia, né? Descrevendo o churrasco que Deus comeu lá com Abraão, porque a maneira como ela descreve os sabores, da maneira como ela descreve os aromas da comida que estava ali presente, era o cheiro do churrasco, do bolo fresco, do pão quente, do café, enfim, os mais diversas cores, sabores e aromas estavam todos presentes ali. As crianças correndo na rua para cima e para baixo, carregando balões que o palhaço na outra esquina tinha dado para elas. Gente entrando e saindo da loja, curiosos conversando com os artistas e perguntando para eles como eles tinham esculpido, como eles tinham pintado, como eles tinham composto as músicas que eles estavam apresentando. Eram pessoas as mais diversas, de todas as cores, de todas as idades, de todas as maneiras, que estavam ali participando daquela festa, daquela comunhão que fazia parte daquele festival ali. Agora pense nessa pessoa ali naquela esquina. E falando de visões de Deus, aonde que você acha que a gente podia ver Deus mais? Atrás dela estava a igreja, fria, com uma música controlada, de uma pessoa que só via o seu próprio grupo, que não conseguia ver além. Na frente dela estavam múltiplas e plurais expressões de Deus de várias maneiras diferentes. Aonde que a gente consegue ver Deus mais? Deus está além da igreja. É simples, para alguns pode ser escandaloso, mas Deus está além da igreja. E eu não estou falando contra a igreja, eu amo isso aqui. Mas aqui é onde a gente vem compartilhar as visões que todos nós temos de Deus. A gente vem ouvir, estudar as visões que outros que já foram deixaram para nós a respeito de Deus, e a gente vem compartilhar a experiência que a gente tem, o que a gente tem visto, o que a gente tem presenciado. Apocalipse 4, verso 8. Diz assim: e os 4 animais tinham, cada um per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É interessante que a Bíblia de Jerusalém, ela diz que era, que é e que vem. Porque o verbo original, ele é contínuo. Ele não está necessariamente no futuro. É Deus que era, Deus que é e o Deus que vem. Então não é somente esperar que Deus venha, mas é reconhecer que Deus já vem, que Deus vem e continua vindo. Deus continua presente, continua conosco. Então é abrir os olhos para o fato que Deus vem. É verdade, o mundo está caindo aos pedaços, mas Deus vem. A gente vê a presença de Deus de várias maneiras diferentes, em várias circunstâncias diferentes. Deus vem quando a dor emocional é aliviada. Deus vem quando a fome é saciada. Deus vem quando a pessoa cativa é livre. Deus vem quando o enfermo é curado. Deus vem quando o expulso é incluído. Deus vem quando a pessoa invisível é notada. Deus vem quando a pessoa vulnerável é protegida. Deus vem quando a pessoa excluída passa a ter acesso. Deus vem quando a pessoa desvalorizada é validada. Você consegue ver a Deus? Aonde? Aonde você tem buscado ver a Deus? Será que às vezes a gente não está limitando os lugares e as pessoas nos quais a gente busca ver a Deus? Às vezes a gente pensa, não, Deus não pode estar ali. Deus não pode estar nesse contexto. Deus não pode estar falando através dessa pessoa. Você sabe que às vezes a gente recebe mensagens aqui de pessoas nos questionando? Pessoas que dizem assim: como assim vocês têm pessoas como essa na comunidade? Pessoas falam, pessoas perguntam. E a resposta é simples, porque a gente vê a Deus nas pessoas. É o espanto de que a gente tem algo para aprender com gente que é diferente da gente.
que a gente tem algo para aprender em lugares que a gente não esperava. A visão de João é abrangente. Por que a nossa é limitada? Um outro ângulo disso é que você também fazemos parte da visão de Deus. Nós fazemos parte da visão que outras pessoas têm de Deus. Então a gente está consciente disso, de que quando as pessoas buscam ver a Deus, a gente faz parte dessa visão também. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde diz que no ano passado, 783 milhões de pessoas passavam fome no mundo. 30% do mundo, 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso regular à alimentação. 22,3% das crianças no mundo são raquíticas ou sofrem de desnutrição crônica. É muita criança. Crianças abaixo de 5 anos de idade. No Brasil, 70 milhões de pessoas, ou 32% da população brasileira tem dificuldade de conseguir comida. E 21% da população brasileira está oficialmente passando fome. Como é que a gente vê essas pessoas? A gente olha para elas e diz assim, isso é sinal do tempo do fim, isso vai acontecer de qualquer jeito. Ou a gente olha para essas pessoas e a gente vê Jesus com a mão estendida, pedindo uma atuação, pedindo uma resposta que faça diferença definitiva. Qual é o papel que nós cristãos ocupamos no Apocalipse dessas pessoas? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz para ajudar essas pessoas às quais Jesus estaria sentado junto se ele estivesse presente aqui conosco? Nós somos a prova de que realmente a gente está no Apocalipse e o amor esfriou, ou nós somos a prova de que Deus continua presente e atuante no mundo? Num país onde 10% da população não tem o que comer, numa cidade onde mais de 88 mil pessoas estão vivendo na rua, o que é que a gente faz de maneira efetiva? O que é que nós vamos fazer? A gente vai ficar aqui sentado num círculo discutindo se Adão tinha um umbigo ou não? Ou a gente vai fazer alguma coisa que possa ajudar as pessoas a saciar a sua fome? Existem várias maneiras da gente atuar. Aqui na comunidade a gente tem o Instituto Sementes. E o Marcos vai fazer propaganda do Instituto Sementes, por que não? A gente precisa de algo oficial, algo que possa fazer diferença. Procure sementes.org.br ou instituto.sementes no Instagram. O Instituto Sementes é formidável. O Instituto Sementes distribui marmitas, distribui kits de higiene, promove banhos, distribui cobertores, agasalhos, cortes de cabelo, atendimento odontológico e tem feito ações assim absurdamente maravilhosas em outros estados do país onde a necessidade é muito grande. Então, se você procura fazer a diferença, busque o Instituto Sementes ou busque alguma coisa que seja efetiva para fazer diferença na vida dessas pessoas a quem Jesus estaria sentado junto se ele estivesse aqui conosco. Busque maneiras práticas de viver o Evangelho hoje. O Evangelho é simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por teu amor por nós. Muito obrigado por tua presença em nossa vida. Vem e ajuda a expandir a nossa visão. Ajude a expandir a visão que temos de Ti e que possamos abrir o coração para Te ver em pessoas em situações as quais nós não esperávamos. Também ajude que nós possamos fazer parte da visão de outras pessoas para que outras pessoas possam Te ver em nós. E esteja conosco, esteja com a nossa comunidade hoje. É o nosso pedido, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando
ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.